Fala pessoal, tudo bem? Então hoje a gente está aqui gravando nosso vídeo da semana, né? E hoje a gente vai falar mais uma vez sobre a prescrição. Por que eu gosto de falar bastante da prescrição? Porque ela é um tema bem recorrente para quem atua no direito penal, no direito criminal, né? Então é sempre bom nós sempre estarmos atentos a essa situação da prescrição nos processos em que nós vamos atuar, né? Então, todo advogado criminalista, quando chega um processo lá no seu escritório, alguém quer lhe contratar, né, a primeira coisa que ele faz é dar uma olhada na prescrição, né, para ver se está próximo de acontecer, não está, se houve marco interruptivo da prescrição ou não, né, para daí a gente já ver essa situação da prescrição, porque de fato, tendo em vista a morosidade do nosso judiciário, ela acaba acontecendo com uma certa frequência. Então, só para relembrar, como eu sempre gosto de falar aqui nos nossos vídeos, né? Estamos gravando o vídeo aqui, mas já foi escrito um material no nosso site. Se você quer um material mais aprofundado ali, você gosta de ler, prefere ler, né, do que ver o vídeo, no nosso site tem um artigo que foi publicado essa semana falando sobre a prescrição virtual ou prescrição antecipada também, como conhecido, né? Então lá no nosso site é www.luisflores.com.br. Lá nós temos o material escrito sobre a prescrição virtual. Então a gente vai dar sequência aqui, falar um pouquinho sobre essa prescrição virtual. Vamos trocar aqui a cena. Então vamos lá, prescrição virtual, o que é prescrição virtual e como fazer esse cálculo da prescrição virtual, né? Então a primeira coisa que a gente deve destacar é que a prescrição virtual, ela também é uma forma de extinção da punibilidade, né? Apesar dela não estar prevista especificamente a prescrição virtual no nosso Código Penal, né? Ela também é uma forma de extinção da punibilidade. Então, uma pessoa que tem a seu favor reconhecida essa prescrição virtual também fica nessa situação aqui. Não responde mais pelo crime apurado, bem como não pode sofrer mais qualquer sanção em decorrência dele. Então, ela extingue essa punibilidade, né? Como as outras formas de prescrição também. Outro ponto importante que eu gosto de falar aqui da prescrição virtual, ou antecipada, como é conhecida também, né? A doutrina utiliza bastante doutrina e jurisprudência, esses dois nomes, né? Prescrição virtual ou antecipada, ela foi uma criação da doutrina, ela é uma criação doutrinária, né? Então ela não está, como eu disse, ela não está prevista na nossa legislação, nem em nenhuma lei específica, nada do gênero, né? Ela é uma criação doutrinária que ela foi sendo aos poucos adotadas pelos nossos tribunais, né? Pelo judiciário em si, pelos juízes de primeiro grau, né? Então como é que funciona essa situação da prescrição virtual? Como é que o juiz vai analisar essa situação da prescrição virtual? Então ele analisa da seguinte forma, né? Chega o processo lá, o processo de uma denúncia lá para ele analisar, o processo já está tramitando em algum tempo ali na sua comarca, né? Na vara em que ele atua, e ele vai observar, mesmo que ainda não tenha dado a sentença no processo, né? Então a gente já não tem uma prescrição ali, um prazo para nós calcularmos a prescrição de forma concreta, né? Mas ele desconfiou por algum motivo que o processo já demorou tanto, a pena é baixa, que possivelmente já pode ter ocorrido essa prescrição na forma virtual. Como é que ele faz isso? Ele vai pegar essa pena desse crime, ele vai fazer como se fosse uma dosimetria da pena, mesmo que não esteja na fase de sentença do processo, né? Ele por isso que se chama de prescrição virtual, né? Porque virtualmente ele vai fazer um cálculo como se ele estivesse aplicando a pena. Então ele vai olhar ali o crime, se o crime é qualificado ou não, circunstâncias judiciais da pessoa que está sendo processada, né? Ele vai ver se tem atenuantes, agravantes, ele vai analisar além as causas especiais de aumento de pena, né? As causas de aumento ou diminuição de pena, se o crime é consumado, se o crime é tentado, tudo como se ele estivesse fazendo a aplicação da pena normalmente. E dali, com base nesse cálculo ali virtual, né, ele vai avaliar a pena que possivelmente a pessoa vai ser condenada, caso ao final do processo ela seja condenada, né? Então, ele fazendo esse cálculo todo ali, ele tem uma pena virtual, uma pena imaginada, assim, do que vai ser ao final do processo, no caso de condenação,
com base nessa pena virtual, ou nessa pena imaginada ali que ele fez esse cálculo, né, com base na sua experiência ali, ele já calcula o prazo de prescrição. E mesmo não tendo a sentença ainda, caso ele observe que lá quando ele for dar a sentença, né, esse processo provavelmente vai estar prescrito, ele já antecipadamente, né, mesmo sem ter uma sentença condenatória, ele já declara o processo prescrito. Então, por isso que se chama de prescrição antecipada, porque ele faz essa prescrição, ele aplica essa prescrição de forma antecipada, não só lá na sentença final, né, ou virtual também, então tem que ter essa ideia, assim, é virtual porque ele faz um cálculo virtual ali, né, como se estivesse condenando a pessoa, mesmo que o processo não esteja na fase de sentença, né? Então, com base nessa pena ali, ele analisa se ocorreu a prescrição ou não. Então, o que que eu gosto de botar aqui, então, essa prescrição virtual, ela tem dois grandes objetivos, né? O primeiro objetivo dele é evitar que a pessoa que está sendo condenada, ali, que está sendo processada, que ela responda esse processo até o final, que ela tenha todo um desgaste financeiro, um desgaste psicológico, tem que se deslocar até o processo, participar de audiências e tudo mais, né? É, um dos objetivos é esse, fazer com que essa pessoa não passe por todo esse transtorno para o final ou chegar o juiz observar que esse processo já prescreveu, né? Então, com esse objetivo de evitar todo esse desgaste da pessoa que está sendo processada, né? Como eu gosto sempre de falar também, na obra do Aurí Lopes Júnior, ele trata muito disso, ele fala ele fala que a presunção de inocência ele não é só uma regra processual, né? É um proceder, é uma regra de tratamento, né? E todo mundo sabe que toda pessoa que responde a um processo criminal, infelizmente, ela já é vista como condenada, né? Ela já é tratada como criminosa. Então, essa prescrição antecipada ali, ela também visa evitar todo esse constrangimento da pessoa que goza dessa presunção de inocência, né? Apesar de não ser muito observado no nosso dia a dia forense, mas todo mundo goza dessa presunção de inocência. E o outro objetivo, esse mais voltado para os interesses do Estado, né? Outro objetivo também é esse, fazer que o Estado economize, né? Que o Estado não tenha que ficar gerenciando aquele processo ali por vários anos, que o Estado não tenha gastos financeiros com aquele processo, né? Atos que são realizados, audiências, diligências de oficial de justiça, né? É, o recurso de tempo também, não só financeiro, né? Tempo que o magistrado poderia estar cuidando de outro processo, está cuidando desse processo ali que teoricamente já está prescrito, né? Então o Estado também visa isso, visa a economia financeira e de tempo, né? Porque não faz sentido também o Estado fazer toda a instrução de um processo se no final provavelmente esse processo ele já vai estar prescrito, né? Então o Estado visa, utilizando essa prescrição antecipada, diminuir esses gastos do seu próprio dinheiro ali, né? Então esse também é um dos outros objetivos da declaração dessa prescrição virtual, né? Então é importante dizer, como eu disse ali no início também, a prescrição virtual ela é uma criação da doutrina, né? Então, o que isso quer dizer? Que não adianta procurar no Código Penal e nenhuma outra legislação que nós não vamos achar essa prescrição virtual, né? Ela é uma criação doutrinária e foi sendo aos poucos adotada pelo judiciário e pelos nossos tribunais. Contudo, como eu destaquei aqui, o STJ ele editou uma súmula 438, em que ela veda a aplicação da prescrição virtual. Né? Ela diz o seguinte: é inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento na pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal. Então, o STJ ele já editou essa súmula. Né? Então, de modo geral, nossos tribunais não têm aceito a aplicação do princípio da prescrição virtual. Contudo, na prática, o juiz de primeiro grau é comum ver os juízes mesmo assim, né? Uma súmula vinculante, né? Uma súmula normal, vamos assim dizer, né? Eles não são obrigados a seguir. E muitos juízes, pelo menos nas comarcas onde eu atuo com maior frequência, eles têm aplicado a prescrição virtual, né, com base analisando aquela pena hipotética ali que pode
pode ser aplicada ao final e com o objetivo de evitar esse gasto de tempo e de dinheiro, de constrangimento das pessoas, da pessoa que está sendo processada, eles têm aplicado a prescrição virtual. E da mesma forma, não tenho, neste processo que eu atuo, não tenho visto o Ministério Público recorrer dessas decisões, né? Então, na minha visão, novamente, de forma acertada, os magistrados ele têm aplicado na prática essa forma de prescrição, porque não tem cabimento, não faz nenhum sentido, como eu disse ali, né, os objetivos da prescrição virtual. Não tem cabimento, não faz nenhum sentido você fazer uma pessoa responder todo um processo criminal, um processo que no final já vai estar prescrito. É todo um constrangimento, um desgaste dessa pessoa que está sendo acusada, e como eu disse ali, ela goza de presunção de inocência, né? Então não faz qualquer sentido a gente causar todo esse constrangimento para no final um processo ele estar prescrito. E além disso, como eu disse também, temos que ver o lado do Estado também, é uma questão inteligente no meu ver, né? O reconhecimento da prescrição virtual antecipada, porque o Estado ele vai estar realmente economizando de forma o financeiro, né? Pensando só no financeiro, ele vai gastar, ele vai economizar um processo, né? Ele não vai ter toda aquela necessidade de gestão daquele processo, atos desnecessários, né? E também vai economizar o tempo das pessoas, né? O juiz, ao invés de estar perdendo tempo analisando, o Ministério Público está perdendo tempo analisando um processo que já está prescrito, ele vai dar prioridade ali para outros processos que não estão prescritos, né? Então não faz nenhum sentido. O juiz é a melhor pessoa que tem para fazer essa projeção da pena, né? Ele é a pessoa que está ali na comarca, ele que vai sentenciar no final. Então ele é a melhor pessoa que tem para fazer essa projeção da pena lá no futuro, né? Então ele faz essa projeção, viu que o processo provavelmente vai estar prescrito quando ele for prolatar a sentença, proferir a sentença, ele já de plano declara a prescrição, né? E já evita um desgaste aí desnecessário para todo mundo. Então, pessoal, esse foi o tema da semana, falando um pouquinho da prescrição, especialmente da prescrição virtual ou antecipada, né? No nosso site, como eu falei ali no início, no nosso blog, nós temos vários artigos falando sobre a prescrição em si, tá? Então, não só sobre a prescrição virtual antecipada, também falando da prescrição em abstrato, da prescrição em concreto, dos marcos interruptivos da prescrição, um artigo bem completo lá sobre todas as formas da prescrição, todos os pontos interessantes e relevantes sobre a prescrição no direito penal, né? Então, se você gostou do nosso vídeo aqui, não esquece de deixar o seu like aí no vídeo, né? Isso com certeza fortalece e nos motiva a cada vez mais estudar mais, buscar mais conhecimento e melhorar o nosso conteúdo para ajudar você aí na tua jornada do advogado criminalista. Se for algum ponto por acaso não ficou muito claro, pode deixar aqui nos comentários que eu vou responder com toda certeza. Deixe aqui nos comentários, ou se você tem alguma dúvida, quer deixar alguma sugestão de vídeo, alguma ideia ali, deixa aqui nos comentários, que com certeza ele vai ser muito bem-vindo. O nosso objetivo também é cada vez melhorar mais o nosso conteúdo para atender melhor você e ajudar cada vez mais aí você na sua jornada do advogado criminalista. Um forte abraço aí, então, e até o próximo vídeo.